Alunos, acompanhem a aula de matemática e deixem seu joinha. Olá pessoal, mais uma aula de matemática. Essa semana nós vamos retomar os formulários do Google Forms, tá? Então, preste atenção que aqui estão as respostas de todas as questões e depois um assunto novo para fecharmos o bimestre, ok? Então, de acordo com as habilidades desse bimestre, do segundo bimestre, a gente chegou a trabalhar a proporcionalidade, as funções do primeiro grau e ficou faltando funções do segundo grau. Então, preste atenção, faça as suas anotações e reforço também que sempre procurem tirar suas dúvidas, ok? Qualquer dúvida, me procurem, tá? Não deixe, não fiquem com vergonha. Eu estou para sanar qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tenham. E aqui está a AP do segundo bimestre, que seria na data de 23 a 27. Não está certa essa data, tá? Vamos ainda esperar um pouco, tá bom? Mas vocês já sabem que vocês farão a AP do segundo bimestre. Legal? Então, as questões que a gente trabalhou no Google Forms. Vocês se recordam, na primeira semana foi proporcionalidade. A segunda semana foi função do primeiro grau, a segunda atividade. E a terceira atividade da terceira semana, plano cartesiano, ok? E faltou funções do segundo grau. Então, aqui estão as questões mais relevantes, as mais importantes, resolvidas, tá? Então, acompanhe os exercícios para que vocês se saiam bem na P. Vamos lá, primeira questão da atividade 1. Então, o movimento do espaço percorrido é diretamente proporcional ao tempo. E aí o professor Demóstenes deslocou-se no seu automóvel durante 4 horas a uma velocidade média de 90 km por hora. Então, ele deseja saber a função que representa essa proporcionalidade direta. Velocidade média, espaço e tempo. Então, todas as alternativas têm espaço e tempo. 1 hora, espaço, né? Na parte superior e tempo na inferior, ou somando. Mas veja o seguinte, né? A velocidade média não é 90 km por hora, então a resposta está na introdução do exercício. 90 km por hora quer dizer o quê? Quilômetros, quilometragem, e H, hora. Quilômetros se associa o quê? Se associa espaço e H se associa a tempo. Então, espaço por tempo é a alternativa A. Então, velocidade média é espaço dividido por tempo. Isso é um assunto de física, ok? Próxima questão. Vamos lá. As duas grandezas, x e y, estão diretamente proporcionais. Só que agora x tem uma variação para y. E aí ele pergunta, indique qual representa essa relação. Então, se a grandeza é diretamente proporcional, eu só posso ter duas opções, tá? O x cresce e o y cresce, tá? Então, um aumenta e o outro também. Ou o x decresce e o y também. Um diminui, o outro diminui. Qual o único gráfico que representa esse crescimento ou decrescimento?
tá? O único gráfico que apresenta é a letra B, porque o x aumenta e o y também aumenta, tá? Então, é a alternativa B. A outra questão, a tabela que indica a bomba de gasolina de um posto de uma cidade, tá? E ele pergunta qual a função que representa a relação de litros e preço. Veja o seguinte, 10 litros, R$ 39,00, 25 litros, R$ 97,50. Então, aqui é simples de resolver. O que eu preciso? Fazer a relação de litros e preço. Então, R$ 39,00, 10 litros, eu gasto R$ 3,90 cada litro. Se eu fizer 97,50 dividido por 25, eu encontro 3,9 o litro, tá? Então, pensando nesse 3,9, qual a função que eu preciso? É a função, né, com a variável, a constante de proporcionalidade K de y por x, que é 3,9. Então, é 3,9 está em todas as alternativas. Mas ela está em relação a quem? Ao preço ou ao litro? Quem que eu multiplico? Eu multiplico o litro. Então, se eu multiplico o litro, 3,9 vezes x. 3,9 vezes x, a única alternativa que apresenta essa solução é a letra A, tá? Próxima questão é a torneira comum de um banheiro dá vazão a muita água por hora, conforme observa a tabela. Mas observe uma coisa na tabela. A relação é vazão e tempo. E aí ele pergunta, qual a expressão da água em litros em função do tempo? Veja uma coisa, a vazão é litros por tempo. Então, y dividido por x, tá? Que seria a condição da vazão, tá? Então, 20 litros em 10 minutos, 40 em 20 minutos, 120 em 60 minutos. 60 minutos é uma hora. Ele pergunta qual é a expressão em função da hora. Então, eu vou responder 120 dividido por uma hora. Então, para que eu ache a constante, nesse caso, é 120. 120 multiplica quem mesmo? O x. Então, 120 vezes x, alternativa C. Acontece que muitos alunos colocaram a alternativa A. Por quê? Porque se eu fizer a relação de 20 dividido por 10, eu encontro 2. Mas 2 é a vazão por minuto. Eu não quero por minuto, quero por hora. Então, eu multiplico pela hora, 60 minutos. Então, se você fizer 60 vezes 2, 120, tá? O exercício do ônibus tá pequeno, mas vocês podem recordar. Eu tenho um consumo de crédito do cartão de passagens. Então, um depósito de R$ 55,00 foi utilizado pelo rapaz para visitar a namorada. Conforme toda vez que ele a visita, ele gasta um valor, tá? Então, quantas viagens ele gastou para zerar o cartão? Ele gastou 10. Então, foi diminuindo o consumo em 10 viagens. Então, 55 para 10 viagens. Então, cada viagem vale quanto? 55 por 10, 5,5. Então, cada viagem ele gastou R$ 5,5. Se ele gastou, ele perdeu.
Então, é um negativo, é menos. Então, a única alternativa que apresenta que ele gasta menos 5,5 e aí ele tem uma função decrescente é a alternativa E. Ok? Próxima, já estamos na atividade 2 da outra semana, que é a função do primeiro grau. Então, observe o gráfico. O gráfico da primeiro, o gráfico da segunda, terceira, quarta e quinta. E aí ele pergunta, dos gráficos apresentados, que representam funções crescentes. Então, se é uma função crescente, aumenta o x, aumenta o y, tá? Então, o valor do x, ele é positivo. E aí ele também projeta, quando é uma função crescente, se vocês recordarem na matéria, o ângulo agudo, que é menor que 90 graus. Então, qual que tem ângulo menor que 90 graus? 90 graus é menor que isso aqui. O A1 não tem, A1 tem 90, então não é. A B tem menor que 90. A C tem maior que 90. A D tem maior que 90. E a E também tem maior que 90. Na verdade, tem até o ângulo, né, 90 graus também. Se a gente for olhar aqui o plano X e Y também 90 graus. Então, a única alternativa que apresenta o 2 e o 4 é a letra D, tá? Próxima questão é análise da função. Então, eu tenho ali, a função abaixo é crescente ou decrescente? Opa, acabei de falar que a função, para ela ser crescente, né, a função crescente ela precisa de um coeficiente angular que é menor que 90 graus. Então, quando ela é crescente, o ângulo é menor que 90 graus. E o que ela aparece? Menor que 90. Então, ela é crescente e positivo. Se ela é crescente e positivo, a única alternativa é a letra A. Ok? Próxima questão. Está um pouco embaçado, mas acho que vocês conseguem acompanhar. Então, dentre os gráficos a seguir, o que representa a função do primeiro grau? Decrescente. Então, a gente acabou de falar crescente, agora decrescente. Se o crescente ele forma um ângulo menor que 90 graus, o crescente forma um ângulo maior. Então, o coeficiente angular é maior que 90. Qual o único que é maior que 90? É o único, é a letra B, tá? Anotem isso. Ângulo maior que 90 graus, decrescente. E ângulo menor, crescente. Tá lá no roteirinho, no resumo da atividade no Google Class. Outra questão, idêntico à questão que a gente falou do litro de combustível. Também é de litros, né, de combustível. Só que agora ele pergunta o seguinte, a partir das informações apresentadas no gráfico, podemos afirmar. Então, qual delas afirma esse gráfico? Então, é uma função crescente. Por quê? Quanto mais eu coloco combustível, mais eu gasto de dinheiro, tá? Mais eu pago. Então, eu tenho uma relação de preço por litro. Então, eu identifiquei que eu gasto R$ 2,50 em cada litro. Consequentemente, R$ 5,00 para 2 litros. Então, a única que apresenta essa relação é a letra B, por quê? Porque ela é crescente, eu já disse que ela é crescente, e quanto maior a quantidade de litros, maior eu vou gastar em dinheiro, correto? Então, alternativa B.
Outra, relacionando um táxi. Para quem já andou de táxi, tem um valor fixo e um valor por quilômetro rodado, tá? Então, a partir do instante que você entra no táxi, você já paga um valor, mesmo que você não tenha saído do seu lugar. O carro não tenha se movimentado um metro, você já paga. Então, em uma certa cidade, o preço da viagem é 15 mais 0,8 vezes x, e sendo x quilômetros. Então, cada quilômetro ele vai multiplicar por 0,8. Então, qual o gráfico da função que representa essa corrida de táxi? Então, quanto mais eu ando, mais eu gasto. Então, é uma função crescente. Eu vou gastar mais se eu andar mais. Se eu viajar de Taubaté para Tremembé, eu vou gastar um valor. Se eu andar de Taubaté para São José, eu vou gastar bem mais. É mais longe, mais quilômetros rodados nesse caso. Então, a condição 15 mais 0,8x, que representa esse gráfico, é a alternativa A. Eu começo pagando 15 e ele vai aumentando a cada quilômetro que eu percorro nesse táxi. Ok? Atividade 3, então acabou a atividade 2. Perceberam que não é complicado, já estamos na atividade 3, tá? Da semana 14 até o dia 20. Então, temos ali uns pontos turísticos de uma cidade. E aí ele pergunta, o ponto da coordenada 2 e menos 3 corresponde a quem? Então, onde está o ponto 2 e menos 3? Então, pensando no plano cartesiano, eu tenho x, que é a abscissa, o eixo horizontal, y ordenada, que é o eixo vertical, tá? Então, eu vou procurar o ponto que x vale 2 e o y vale menos 3. Achou o x? 2, achei. Achei o menos 3? Olha lá embaixo, menos 3. Quem que está lá? É o quarto quadrante, que é o teatro. Alternativa E. Viu? Bem tranquilo. Tá bom? Próximo. A Ana desenhou agora um polígono com os vértices L, M, N, P nesse plano. E aí ele pergunta os pares ordenados, então os pontos que representam o L, o M, o N e o P, nesta ordem. Então vamos lá para a ordem. Então a ordem é L, M, N, P. L está onde? 4 e 3. M, 2 e menos 3. N, menos 2 e menos 1. E P, menos 2 e 4. Então, qual a alternativa que apresenta esses pares ordenados? 4, 3, 2 e menos 3, menos 2 e menos 1, menos 2 e 4. Alternativa E. Então, viram que é bem simples encontrar os pontos num plano cartesiano, tá bom? Uma cidade, agora, ela tem 4 pontos turísticos, que são os mais visitados, pelas coordenadas A, B, C e D. E qual é o gráfico que representa melhor essas localizações? Olha só como é que eu fiz. Localizei os pontos do A, do B, do C e do D. Então, onde que é o ponto A? 1 e 0. Então, eu andei em X e não andei no Y. Então, esse pontinho em X aqui, que eu marquei, tá? Em vermelho. Ponto B, 2 e 1. Então, eu andei 2 em X, 1 em Y. Já diminuiu. Cancelei aqui a alternativa D, tá? O ponto C, 2 até o 3. Sobraram agora a alternativa A
e a alternativa C, tá? E o 3 e 1? Quem que vocês acham? Será que é o A? Será que é o D? Ou C, perdão. Então, 3 em X, 1 em Y. Então, letra C, que é a alternativa correta. Ok? Tranquilo, né? Questão agora idêntica do teatro. Só que agora ele fala para a gente encontrar a represa. Qual é o par ordenado da represa? Onde está a represa? A represa está no terceiro quadrante, que o x é negativo e o y é negativo. O x vale quanto? Menos 4 e o y menos 3, alternativa E. Ok? Próxima, o plano cartesiano, o quadrado PQRS tem 3 seus vértices. Então, o que eu vou fazer? Vou montar esse quadrado no plano. Então, o primeiro ponto, menos 1 e 3, essa bolinha vermelha. Próximo ponto, 3 e 3. Próximo, 3 e menos 1. Já perceberam qual é o próximo ponto? Alternativa A, que é menos 1 e 1, para fechar o quadrado, ok? Então, encontrei os pontos no plano, montei esse quadrado. Agora nós vamos falar sobre o assunto de função do segundo grau, mínimo e máximo, tá? O mínimo e máximo de uma função do segundo grau é para identificar quando o A é positivo, maior que zero, esse y assume o valor mínimo, ou seja, ele é um ponto mínimo dessa parábola, tá? E quando A é negativo, eu tenho um ponto máximo dessa parábola. Para resolver o ponto mínimo e o ponto máximo, eu preciso de duas fórmulas. Mas para usar essas duas fórmulas, eu preciso lembrar a famosa fórmula de Bhaskara, tá? Então, eu tenho x vértice e o y vértice. Anotem essas duas fórmulas. Vou também disponibilizar o resumo para vocês. Tá? E dessas duas fórmulas, eu obtenho o quê? Os pontos médios do x e do y. Tá? Que eu vou utilizar Bhaskara, que é o delta. Tá bom? Então, olha só esse quadrinho. Esse quadrinho é como se fosse um mapa mental. Então, a função do segundo grau, ela tem em cima do x o valor 2, tá? Como está aqui, que é a função quadrática. E eu tenho duas regrinhas, que é a soma e o produto, tá? A soma é a proporção de B por A, negativo, e o produto de C por A. É quando eu acho as raízes e encontro os valores, somo os valores, tá? E mais o que importa aqui é o gráfico, que é o ponto máximo e o ponto mínimo. A função do segundo grau, ela sempre será uma parábola. Como assim? Ela sempre terá uns valores de um lado subindo, do outro também. Ou de um lado descendo, do outro também, tá? Então, isso é o mais importante, que ela sempre será uma parábola, tá? Vamos lá entender esse exercício, então. O arco de balões em forma de parábola. Então, todo mundo foi a uma festa, já viu um arco de balões, só que ao invés da pessoa ir lá dizer quanto que é a altura máxima desses balões, ele colocou uma fórmula, a fórmula do segundo grau. Vejam que ela está para cima. Por quê? Porque o menos acompanha ali o x elevado a 2, x quadrado, tá? Então, vamos encontrar essa altura. Será que é 16?
Será que é 8? Será que é 4? Será que é 2? Ou menos 2? Menos 2? É estranho. Altura negativa? Tá? Então, prestem atenção. Alguns valores não precisam atribuir o negativo, tá? Depende do exercício. Então, a gente está olhando apenas altura máxima, o máximo não é negativo, tá? Então, vamos lá. A altura máxima vem lá da fórmula do delta. Então, olha só, 8 ao quadrado, 4, menos 4, que multiplica menos 2, que multiplica menos 6, que divide 4 vezes menos 2. Então, 64 menos 48, menos 8. Só que tem um negativo aqui. Então, 64 menos 48 é 16. E esse negativo acompanha. Então, fica menos 16 menos 8. 16 dividido por 8, 2. Então, alternativa D. Outra coisa também. Imagina uma festa de aniversário. E aí tem a balões. Vocês acham que 16 metros de altura, balões, 8 metros, 4, olhe lá, 2 é o mais esperado. Para vocês terem uma ideia, a porta da casa de vocês tem 2 metros de altura. Então você já tem a noção de quanto que é essa altura de balões, tá? Então, é meio óbvio essa questão, mas está aqui para vocês entenderem. Legal, né? A mesma coisa, ó, faço as anotações e vejo aqui, ó, a empresa concluiu um custo em reais de determinado produto X. E aí ele quer saber o custo minimizado, custo mínimo. Então, o custo mínimo é o X vértice. O valor que eu vou atribuir para o X será o mínimo possível. Então, menos B dividido por 2A. Quem que é o B? 60. Só que é negativo, então menos 60. Vezes 2A. 2A é o 2 que multiplica o 1 que acompanha o X. Então, 60 dividido por 2, 30. Então, o custo mínimo equivale à alternativa C, 30. Outro detalhe, custo mínimo negativo? Não, tá? Então, poderia já cancelar isso aqui, tá? Então, atenção para os sinais. Então, pessoal, continuando aqui, vamos ver então que y é igual a x ao quadrado. Então, a função está diretamente relacionada ao quadrado de outra, tá? Aqui está invertido, mas a solução é essa. Então, quando o valor associado a x vai representar o valor do y. Então, se eu colocar menos 2 ao quadrado, eu encontro 4. Menos 1, 1, 1 e 1, 2 e 4, 3 e 9. Veja o seguinte, o gráfico é positivo. Então, ele vai ter a barriga para baixo, ok? Então, a barriga para baixo, com esses valores, é a alternativa D, tá bom? Podem ver aqui, não parece bem, mas quando eu tenho o valor de x igual a 2, é 4. E quando eu tenho menos 2, também é 4, tá? Que seria esse e esse aqui, ok? Agora, olha só, dada a função de y igual a 0,25 ao quadrado, x ao quadrado mais 2x mais 10. Qual é o gráfico que representa essa proporcionalidade direta entre as duas grandezas? Sugiro para vocês o seguinte, montar a questão. Então, eu já sei que o x ele é positivo, então a concavidade para baixo. Então, concavidade para baixo, alternativa B, alternativa C, alternativa E. Tá? Aí eu escolhi um valor
que eu consigo visualizar no gráfico, que nesse caso é menos 4, tá? Então, menos 4 eu consigo visualizar ali, tá? Exceto no gráfico E, tá? Mas vamos ali resolver. Então, menos 4 ao quadrado vezes 0,25 mais 2 vezes menos 4 mais 10. Então, resolvendo ali, eu encontrei que o y vale 6, tá? Então, qual o gráfico que o ponto de menos 4 é em x e o y é 6? O único é o gráfico da letra B, tá? Então, qual gráfico que representa? É a letra B, tá bom? Agora, o jogo de futebol, igualzinho dos balões, tá? É a trajetória em forma de um arco de uma parábola. E uma função. Olha ali o x negativo. Por quê? Concavidade para cima. Qual a altura máxima atingida pela bola? 7, 2, 12, 12,25, 14, menos 42? Não, esquece menos 42. Então vamos lá? Se é o x máximo, que é a altura, então novamente usando a fórmula. 7 ao quadrado, menos 4, que multiplica menos 1, que multiplica 0. Multiplicou com 0, esquece. Então, sobrou 7 ao quadrado. Então, 49 dividido por 4 vezes menos 1. Olha lá o negativo de novo. Negativo com negativo, cancela. 49 por 4. 49 dividido por 4 é exatamente 12,25. Então, alternativa C, tá? Então, altura máxima, guardem a fórmula, tá? Do x vértice e do y vértice, ok? A empresa agora produz o tipo de peça, um custo da função, de novo, e aí ele quer o custo mínimo. Nós já trabalhamos isso. Então, vamos lá? Então, nós temos o quê? Custo mínimo, o valor do x vértice. X vértice, agora olha a fórmula aqui, então aproveitem, copiem. E aplicando a fórmula, menos 40 dividido por 2 vezes 2, que eu tenho 2 aqui acompanhando x ao quadrado, 40 por 4, 10. Alternativa A. Tá? Então, pessoal, espero terem gostado. Obrigado e dúvidas, me procurem, tá? Quem gosta de ver um gato se machucar, tá aí um GIF. Quem gosta de Vingadores, tá aí o Groot, certo? E até mais, fiquem com Deus e me procurem, não esqueçam disso. Abraço, tchau! E agora, para encerrar, uma musiquinha. De cortesia do nosso bom amigo Aritmer Rapato. Obrigado, Aritmer. Sishi. Ah, sim, empate. Eu adoro.